Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Com certeza você já ouviu falar em existencialismo. Seu sentido básico é que a nossa identidade ela não é definida por algo externo a nós, mas a partir da nossa própria existência e experiência. É uma ideia bem individualista que busca romper com qualquer pensamento ou crença que defende existir uma regra geral, definindo a essência do ser humano e também o seu propósito e maneira de viver. Mas se a gente acredita que existe um Deus vivo e verdadeiro, que é responsável por criar, sustentar de maneira justa, amorosa e bela todas as coisas, não dá pra gente ir na onda deste pensamento existencialista. Não dá pra gente dizer, não, eu acredito em Deus, mas em um que não define quem que eu sou e qual que é o propósito da minha existência. Isso não faz sentido nenhum. Se eu creio que Deus me criou, eu devo crer também que Ele definiu a minha identidade e o meu propósito. E se eu reconheço ser este Deus bom e justo, a sua definição sobre quem eu sou e o propósito que Ele estabeleceu para mim são também bons e justos. Mas a pergunta que fica é: qual seria então essa identidade e esse propósito? No versículo que eu acabei de ler, nós vemos a belíssima verdade de que todo ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso torna a humanidade completamente diferente de todo o restante da criação. Porque, diferente das demais criaturas, né, que possuem contextos e estruturas biológicas, né, que definem a sua identidade, o contexto do ser humano, para ele ser quem é o da relação pessoal que ele tem com o seu Criador. Espera que eu vou explicar. O pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança, ele dá o exemplo do peixe para exemplificar isso que eu acabei de dizer. Então pensa num peixe. Um peixe ele é definido como aquele animal que tem guelras, escamas e barbatana, certo? Uma estrutura própria para viver debaixo d'água. Dentro da água, o peixe ele tem condições de viver toda a sua identidade e seu propósito, porque ali ele encontra o contexto ideal para a sua existência. Se um peixe tentasse viver fora deste contexto, ele deixaria de viver inteiramente como um peixe. Ele não nadaria, ele deixaria de respirar adequadamente, né? E por último, ele acabaria morrendo. No caso da humanidade, o contexto para um homem e para uma mulher definirem a sua identidade tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Uma vez que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós só conseguiremos viver inteiramente a nossa identidade e florescer como seres humanos se nós buscarmos refletir esta imagem. A figura do espelho ela pode ajudar a gente aqui nesse momento. Nós só conseguimos ver a nossa imagem refletida enquanto o espelho ele estiver na nossa frente. A partir do momento em que o espelho ele é retirado de diante de nós, ele passa a refletir outra coisa, diferente da nossa imagem. Isso significa que se nós fomos feitos para ser o espelho de Deus, mas nós não estivermos num relacionamento com Ele, ficaremos confusos, né, sobre quem nós somos de fato, comprometendo inclusive a nossa identidade. Isso além do fato de que estaremos refletindo a imagem de outra coisa, que não nos define realmente, mas que pode e vai com certeza nos prejudicar. Eu vou dar dois exemplos bem atuais sobre isso que eu acabei de dizer. Quando uma pessoa, por exemplo, passa a definir toda a sua identidade a partir de seus desejos sexuais, ela coloca algo que é apenas parte do ser humano como sendo a sua totalidade, deixando de considerar todas as outras coisas, né, que também fazem parte da sua identidade como ser humano. Outro exemplo é quando alguém passa a se definir a partir de uma ideologia ou uma posição política. Este alguém
Pode até ser a expressão de algo pelo qual devemos ou não lutar quando ele faz isso, mas é bem provável que terá uma visão muito reduzida, né, do que é ser humano, e isso vai prejudicar com certeza ele e as outras pessoas. Enquanto nós não percebermos que só somos completos, inteiros, naquele que nos criou, qualquer relacionamento idólatra que tenta ocupar o lugar de Deus nos dará uma visão incompleta sobre nós mesmos e, consequentemente, isso não nos fará felizes. A boa notícia é que Cristo veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados, dessa postura rebelde que nos afasta de Deus e desfragmenta, né, a nossa identidade. A obra de Jesus na cruz restaura nossa identidade integral de seres humanos como refletores da imagem de Deus através da transformação de nossa natureza. Quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo e passamos a ser chamados de filhos e filhas de Deus. Como filhos de Deus, do Deus que criou todas as coisas, eu posso viver a minha sexualidade, eu posso lutar por justiça, eu posso produzir cultura, me relacionar com os outros, estudar, trabalhar, enfim, eu posso viver todas as áreas da vida sem ser escravo de nenhuma delas, porque eu estou inteiro em Jesus. É Ele quem me define. E aí, qual que é a sua verdadeira identidade?